Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. E sejam bem-vindos ao projeto Basileia, cooperando com o Reino de Deus. Hoje nós queremos falar a respeito do tema o que é e o que não é o Reino de Deus, baseado em Romanos capítulo 14, versículo 17, quando diz: o Reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Temos como objetivo hoje definir muito bem o que é e o que não é o Reino de Deus. Há uma confusão muito grande acerca do significado do Reino de Deus para os cristãos atualmente. Não se sabe definir o que é e, principalmente, não se sabe identificar o que não é o Reino dos Céus. Existem muitos conceitos errados sobre o assunto, como afirmar que igreja e reino é a mesma coisa, ou confundir reino com denominação, ou ainda que reino signifique riquezas materiais. O apóstolo Paulo define muito bem esse assunto, primeiramente afirmando o que não é o reino, e depois o que é o reino. Hoje, em cima do que o apóstolo ensinou, vamos ratificá-lo, dando um desdobramento exegético fiel ao mesmo. Então vejamos. Primeiramente, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O apóstolo Paulo está falando a respeito de algumas questões do que o reino de Deus não é. O que a gente poderia dizer: o reino de Deus não são coisas materiais. Lá em Atos capítulo 20, versículo 25 e 33, quando o apóstolo Paulo está passando perto de Éfeso, lá em Mileto, ele manda chamar a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros e diáconos. Então ele começa a pregar e se despedir. Ali foi o último momento dele com aquelas pessoas. E ele diz nesses termos que ele estava ali pregando, sempre pregou o evangelho do reino de Deus, e que eles não cobiçassem coisas materiais. Bem diferente de hoje, nós observamos que a grande maioria hoje de líderes religiosos, principalmente evangélicos, também não seguem isso. Na verdade, vivem em função de negócio com a palavra de Deus, coisa que não era permitida naquela época, e nem hoje Deus permite. O apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 20, versículo 25 e 33: e agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. E é o que hoje, infelizmente, nós vemos um verdadeiro comércio com as coisas de Deus. O reino de Deus não são coisas materiais. O reino de Deus também não é deste mundo. Jesus, quando fala com Pilatos, ele diz assim, João capítulo 18, versículo 36: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus anjos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então aqui está bem claro que Jesus observava que o reino dele não era deste mundo, não eram as coisas materiais. Mas também o reino de Deus não é igreja. Igreja, quando eu falo igreja, corpo de Cristo, igreja invisível. Não é. Porque o termo igreja, no original, é ecclesia, no sentido de reunião antes de Cristo, política, israelense, e depois de Cristo, congregação local, ainda o corpo místico de Jesus, ou igreja invisível. Aparece apenas 2 vezes nos 4 evangelhos. Em Mateus 16, 18, quando Jesus disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E 18, 17, quando Jesus fala que se alguém pecar, o convida 2 testemunhos, fale com ele primeiro, se não vir 2 testemunhos, se não vir, leve a igreja. Somente essas 2 vezes aparece o termo eclesia nos 4 evangelhos.
Agora, o termo basileia, que é reino, governo, domínio real, esse termo aparece 119 vezes no Novo Testamento e nos Evangelhos inúmeras vezes. Então observamos aqui, irmãos, amados, amigos, que são bem distintos os termos, eclesia e basileia. Ao longo da história, esta ideia de reino foi mudando. No início, nos primeiros séculos, a igreja entendia o reino como algo que estava por vir, algo que já estava próximo, que Jesus Cristo iria retornar e, portanto, iria estabelecer o seu domínio, o seu governo sobre a igreja, sobre o Israel de Deus. Coisa que passou a demorar e a igreja começou a mudar o seu conceito. Até que Santo Agostinho, bispo de Hipona, define reino como não somente algo futuro a esperar, mas algo presente. Que o reino de Deus já está nos corações, nas vidas, nas pessoas, de forma espiritual. Não de forma material, mas de forma espiritual. O reino se estabelece nos corações. Depois disso também a igreja romana passa a entender que reino de Deus seria ela mesma, a instituição igreja romana. Um conceito equivocado. Mas na frente os reformadores afirmam que o reino de Deus é a igreja invisível, a igreja mística de Cristo, o corpo de Cristo. E entendemos que esses conceitos não revelam exatamente o que as Escrituras falam. Entendemos que o reino de Deus, basileia, é algo além do que a igreja mística, a igreja invisível, mas é constituído também por tantos seres que as Escrituras nos falam. Os anjos, por exemplo, arcanjos, os querubins, os serafins, e tantos outros seres que observamos nas Escrituras Sagradas como participantes também do reino, do próprio Deus como rei, governador de todas as nações e de sua igreja também. Então observamos que esse termo igreja é separado, é completamente diferente do reino de Deus, basileia. O reino de Deus também não é uma denominação, uma organização humana. Lucas capítulo 19, versículo 45 e 48. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Porque Jesus entra no segundo templo reconstruído por Esdras. Aqui ele encontra aquelas pessoas vendendo a palavra de Deus, comercializando dentro do templo. E ele imediatamente não concorda com aquelas práticas, expulsa os vendilhões do templo, dizendo que eles fizeram na casa de Deus, da casa de oração, fizeram um comércio, a casa de comércio. E é o que nós estamos vendo hoje em dia. Hoje nós temos visto denominações surgindo a cada dia que se passa, sendo liderada, governada por pessoas que fazem comércio, falam muitas vezes mais em dinheiro do que o próprio Evangelho, os textos totalmente distorcidos, levando as pessoas ao engano, infelizmente. E aqui nós estamos para denunciar isso. Você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que observa essas práticas, pode ficar certo que essas práticas não são bíblicas. Essas práticas de constrangimento,
de indução, de levar as pessoas em nome de uma fé, que na verdade não é uma fé, é uma alienação, a doarem o que tem e o que não tem, às vezes por necessidade, às vezes até por necessidade as pessoas fazem isso, sem pensar em nada, em nome de uma fé falsa, porque isso não é fé. Então, meu amigo, minha amiga, o que está acontecendo hoje é exatamente o que estava acontecendo naquele dia quando Jesus entrou no templo de Jerusalém. E o que foi que Jesus fez? Expulsou todos do templo. E nós estamos aqui, justamente denunciando essas práticas que não são práticas bíblicas, não são práticas cristãs. A prática cristã com relação a isso é uma prática totalmente voluntária, feita por atos de amor, com alegria e não por constrangimento, nem por necessidade, como o apóstolo Paulo vai abordar isso na carta aos Coríntios. Então, meus amados e queridos, nós estamos aqui denunciando isso. E se você vê essas práticas acontecerem e compactua com elas, você está sendo omisso e você está também colaborando com o erro. Se eu fosse você, eu sairia. Eu estaria fora dessa situação, porque não encontra base bíblica para isso. O próprio Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então o reino de Deus não é uma denominação, uma organização, até porque no templo existiam vários partidos políticos religiosos, os saduceus, os fariseus, os herodianos, os sicários e os essênios, a comunidade fora, não no sinédrio. O sinédrio era mais os saduceus, fariseus e herodianos. Então, na verdade, Jesus não concordou com eles, uma estrutura eclesiástica, digamos, corrompida do sinédrio. Então nós estamos aqui declarando para que você abra os seus olhos e você possa entender que não é desta forma que mantemos o ministério e a obra de Deus. Não é dessa forma. Mas o reino de Deus também não tem interesse financeiro. No reino de Deus nós entramos para servir os irmãos. Todos nós, irmãos, servimos uns aos outros em amor, sem intenções. Até mesmo aqueles que são chamados por Deus para o ministério eclesiástico, pastoral ordenado, também deve fazer sem nenhum interesse financeiro. Apesar de que necessita. Muitas vezes há famílias que comem, que vivem disso. Então há necessidade de que as comunidades ajudem, auxiliem, né? Remunerem esses homens de Deus que servem à comunidade. Mas não que tragam enriquecimento, né? Enriquecimento ilícito, enriquecimento através da fé. Isso não é bíblico. Veja o que tem em Provérbios capítulo 21, verso 26. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. É o princípio da generosidade, é o princípio da fraternidade, da solidariedade, é o princípio do altruísmo. Então, é assim que os cristãos devem viver, não com interesses pessoais, interesses financeiros. O reino de Deus não é isso. E o reino de Deus também não é essa teologia, chamada teologia da prosperidade. Não que as pessoas que servem a Deus não sejam prósperas. O Senhor prospera os caminhos dos seus filhos, dos seus servos. Mas é uma coisa natural. Não é barganha, não é troca, não são jogos de interesses. Pelo contrário, é voluntário, é generoso, é fraterno, é solidário. Veja o que está escrito, o apóstolo Pedro escreve aos presbíteros, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ele diz: aos presbíteros que estão entre vós,
admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Assim que devemos, pastores, aí eu falo agora diretamente para presbíteros, pastores, líderes, bispos, presbíteros, diáconos, eu falo para vocês, o que o apóstolo está nos orientando é que nós cuidemos do rebanho de Deus, não nosso, mas o rebanho de Deus, voluntariamente, sem ganância, sem torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pronto para quê? Para servir, para ajudar, amar, apacentar, pastorear o rebanho que não é nosso. E diz assim, não por força. Eu vejo pessoas que tomam conta dos outros, não discipulam, mandam. Você está pecando, meu irmão, se você fizer isso. Porque você deve cuidar daquilo que não é seu, daquilo que é de Cristo, daquelas pessoas que são de Cristo. Pastorear significa cuidar, servir, amar, e não mandar, e não pressionar, mas amar, e principalmente pelo exemplo. Pelo exemplo. Até agora nós vimos que o reino de Deus não são coisas materiais, não é deste mundo, não é igreja, corpo místico de Cristo, igreja invisível, não é também denominação, nem organização humana, não tem interesse financeiro e também não é essa teologia que chama de teologia da prosperidade. Agora nós vamos ver o que é o reino. O apóstolo Paulo define o reino dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o apóstolo Paulo começa dizendo que o reino de Deus é justiça. Por que justiça? Porque ninguém pode entrar no reino de Deus se não for justificado pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. Justiça é um termo grego de kaiosine, que significa retidão, justiça, retidão. Mas entendemos que não é a nossa justiça, porque nós somos injustos. O próprio texto de Romanos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Mas aqui é a justiça de Deus, porque só quem tem justiça é o próprio Deus, porque só quem é justo é Deus. Essa justiça que está tratando aqui é a justiça que vem de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Todo o Antigo Testamento testificou sobre a justiça de Deus. A lei e os profetas testificaram sobre a justiça que vem de Deus. É Deus quem nos justifica, que a justiça vem dele. Então é Ele que nos justifica. Romanos capítulo 3, verso 30, diz assim: visto que Deus é um só, que justifica pela fé os judeus e por meio da fé os que não são judeus. Em outras traduções, justifica pela fé a circuncisão, os judeus, e por meio da fé a incircuncisão, os gentios ou não judeus. Então, é Deus quem nos justifica, não somos nós que nos justificamos, mas é o próprio Deus que nos justifica. O mérito não é nosso, o mérito é dele. O mérito é de Cristo, que pagou o preço
alto na cruz por nós. Efésios 2, verso 9 diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. A justificação de nossa alma, do nosso espírito, é pela graça de Deus, mediante a fé. Não vem de mérito humano nem de obras humanas, mas vem diretamente de Deus e nós alcançamos pela fé. Efésios 2, 8 a 10 diz: porque pela graça é um dom imerecido, é uma dádiva, é um presente de Deus imerecido, a quem não merece nada, que somos nós pecadores. Mas por amor ele voluntariamente doou o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que pagou um preço por você e por mim. O apóstolo diz que por causa dessa graça que nós somos salvos, mediante a fé, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie, ninguém se ache, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou as boas obras, para que nós andássemos nelas. Então, até as boas obras Deus preparou, para que nós andássemos nelas. Então, o mérito em nenhum momento é nosso. O mérito é único e exclusivamente de Cristo, apesar de termos a liberdade de escolha, apesar de nós sermos livres para escolher. A justificação é a entrada no reino de Deus. Por isso que Paulo diz que o reino de Deus é justiça. Jesus respondeu, João 3, de 3 e 5, a Nicodemos. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver nem pode entrar quem não nascer de novo. Esse novo nascimento aqui é um nascimento espiritual, é o nascimento da alma, do espírito. É um encontro com Jesus, como Nicodemos teve. Aqui não está se referindo à reencarnação, aqui não está se referindo à salvação por obras, nada disso. Aqui está se referindo de nascer de novo na graça, pela fé, por meio da fé. Ou seja, quando eu creio em Cristo, espiritualmente, por estar morto no pecado, eu sou ressurrecto para a vida. Eu nasço novamente em Cristo, espiritualmente em Cristo. E entro no reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus se não nascer de novo. É isso que Jesus está dizendo aqui a Nicodemos. O reino de Deus é justiça. Mas o reino de Deus é paz. O apóstolo Paulo diz: justiça, paz, eirene, harmonia, tranquilidade, serenidade, paz, erene. Só quem possui são os que entraram no reino. Só quem possui a paz interior, a paz que excede toda a explicação. Só quem tem Cristo, quem entrou no reino. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele. Então nós temos paz só por meio de Cristo. É a paz interior, a paz de Cristo, não a exterior, a paz do mundo. Como Jesus mesmo fala em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Quer dizer, Jesus está dizendo: a paz que eu lhe dou não é como o mundo a dá. Não é uma ausência de guerra. É uma paz no coração, uma paz interior, dentro de nós.
que não depende de circunstâncias, mas depende da presença de Cristo e do Espírito Santo dentro do coração. Essa paz só tem quem tem Jesus. Quem entrou no reino de Deus. Quem foi justificado pela fé na graça de Cristo. Tem essa paz. Eirene. E a paz que não se pode entender. Não tem explicação de onde ela procede, digamos assim, misticamente. É Cristo. Não tem explicação, porque é algo pessoal. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento, que nenhum entendimento, nenhum intelecto, nenhuma intelectualidade, por mais preparada, mais estudada, que fez mestrado, doutorado, pós-graduação, PhD, possa explicar, porque é algo no coração, é algo interior, é algo pessoal, que só quem pode dar é Cristo. Então só quem tem é quem entrou no reino de Deus pela porta de Cristo. E por fim, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus, além de ser justiça, paz, é alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo, no original, é cara em pneumate hagio. Alegria, gozo, regozijo. No Espírito, na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, que em nós gera essa alegria, gera esse gozo, esse regozijo, que é um regozijo eterno. Então observamos que a alegria do Senhor, essa alegria do Espírito Santo, é a nossa força. É que nos fortalece quando nós estamos fracos, abatidos, preocupados, angustiados, deprimidos. A força do Senhor, a alegria do Senhor, a nossa força é. Neemias 8:10. Quando eles terminaram de reconstruir o templo de Jerusalém, o segundo templo, esse mesmo templo que Jesus expulsa os vendidões. Então Neemias diz assim, Neemias e Esdras, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, quem entrou no reino, tem o Senhor, o reino de Deus, em si, pode ter momentos de tristeza? Pode. Com certeza. Mas o seu estado interior é de alegria. Por quê? A alegria não vem dele, a alegria no Espírito Santo. A alegria que brota do Espírito que habita naquele que tem a Cristo, aquele que nasceu de novo, que entrou no reino de Deus. Então, se você, meu amigo, minha amiga, não entrou ainda no reino de Deus, saiba que você precisa entrar. E entra no reino de Deus pelo novo nascimento. Entregando sua vida para Jesus, entregando seu coração para Jesus, que o Espírito Santo vai habitar em você e você vai ser uma pessoa justa diante de Deus, não por você, mas pelo Senhor Jesus. Você vai ser uma pessoa que tem paz interior, que excede todo o entendimento, e a alegria no Espírito Santo. A alegria do Senhor não é um momento, mas é um estado interior de felicidade. Há muitas pessoas aí tentando buscar uma felicidade em coisas fúteis, coisas efêmeras, que não dão, que não fornecem esse estado de felicidade. Buscam em fama, em dinheiro, em tantas coisas e não encontram, porque não vão encontrar nunca. A única pessoa que pode lhe fornecer felicidade
esse estado de alegria, esse estado interior de alegria, é o Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Sempre é o Espírito Santo que gera em nós esse estado de felicidade. Não tem como ser feliz sem Jesus, sem ter o Espírito Santo dentro de si. E esta alegria é um gozo eterno, que começa aqui nesta terra e se perpetua pela vida eterna depois que partirmos daqui. João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E em João 7,38 e 39, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, está vendo? O Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, quem recebe o Espírito Santo para habitar dentro de si, experimenta essa água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para um dia eterno que estaremos para sempre no reino do Senhor, no reino dos céus, digamos assim, de forma física, né? Porque o reino de Deus já está em nós a partir do momento que estamos com Cristo e em Cristo. Então o reino de Deus já está em nós. Eu quero agradecer a você que dispensou a sua atenção para ouvir esse sermão sobre o que é e o que não é o reino. Vimos que o reino de Deus não é comida e nem bebida, não são coisas materiais, não são coisas desta vida, não são denominações, não é igreja, como o corpo de Cristo também não é, mas não existe interesses financeiros, nem materiais, nem tampouco essa teologia da prosperidade. Mas o reino de Deus é justiça, em primeiro lugar, quando eu sou justificado por Cristo, pela fé, paz, a paz que excede todo o entendimento, e alegria no Espírito Santo, gozo eterno. Então, você entendeu hoje o que é o reino de Deus. E eu quero dizer que você entendeu também o que não é o reino de Deus. Não seja conivente com práticas escusas à palavra de Deus. Não se torne iguais a eles, a essas pessoas que tanto distorcem a palavra de Deus. Não seja omisso, mas tenha ação como Jesus fez. Não possamos pecar, nem por omissão, por não fazer nada, e nem por agir errado. Que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa estabelecer o reino dele na tua vida, na tua família, nas tuas ideias, nos teus projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a atenção que vocês têm dado ao projeto Basileia. Quero dizer que esse projeto tem como missão colaborar com o estabelecimento do reino de Deus nas vidas, nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, na sociedade, e trazer a diferença, trazer realmente verdades sobre o reino de Deus, verdades bíblicas, para que nós possamos seguir o caminho do Senhor, que é perfeito. E eu quero dizer que você pode entrar em contato conosco para tirar dúvidas, questionamentos. Estou à sua disposição, meu irmão, minha irmã. Estou a seu serviço para lhe ajudar.
as suas dúvidas, naquilo que você precisar. Vou deixar meus contatos aqui, você me encontra no Facebook ou pelos meus telefones. Estaremos também no YouTube e no Twitter. Muito obrigado, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.